Olá, pessoal do Mar Hubcast, bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast. Vocês sabem que nós somos aqui uma comunidade criativa, focada em arte, criatividade e empreendedorismo. E aqui no nosso podcast Mar Hubcast a gente chama profissionais e para dar um pouquinho sobre o seu processo criativo, as suas referências, as suas influências, bloqueios, desbloqueios e muito mais. Bater um papo para agregar aí ao seu dia a dia e ao seu processo criativo. Hoje a gente tem em especial a Flávia Pitella. Conheci a Flávia há muito tempo atrás, a gente vem de uma história, né, longa aí de conhecimento, nos perdemos no meio tempo e recentemente voltamos a nos falar e tivemos uma ótima experiência aí num evento em que a gente produziu e fez juntas. Dentro da minha exposição de arte, que foi nos Correios de Niterói, a gente fez um bate-papo super gostoso, eu como artista, a Flávia como psicóloga e a Angelina Tita como curadora, sobre uma interseção da arte com o bem-estar, que é o papo que a gente vai ter hoje aqui com vocês. Flávia, bem-vinda! Bom dia, tudo bom, gente? Vai ser um prazer a gente trocar essa ideia hoje aqui. Vai ser ótimo. A gente teve um ótimo papo com mais de 35 pessoas no espaço dos Correios, em que a gente fez essa conexão entre as nossas duas áreas, né? A área da Flávia, que ela vai explicar um pouquinho melhor, e a arte. Vocês sabem aqui que a gente sempre faz uma conexão com o lado artístico. E eu acho que desde a pandemia isso ficou cada vez mais forte. Como é que é a importância da arte para o bem-estar? Mas para começar, eu queria perguntar à Flávia, quem é a Flávia Pitella, para você se apresentar, e como é que entrou na sua vida a psicologia? Então, gente, eh, a eu sou psicóloga, né, fundadora de um projeto social que vai completar, se Deus quiser, ano que vem, 10 anos, que está aí, um projeto que atende, todas as pessoas, de crianças a idosos, com terapia social, por valor social. E a psicologia entrou na minha vida de uma forma que eu nunca esperei, que foi exatamente trabalhando numa área que não era a área da psicologia, mas tendo contato com RH, que é a parte de recursos humanos, e foi onde eu fui percebendo que esse meu lado era um lado que fazia mais sentido para a minha vida do que o lado corporativo. Dessa Uhum. forma, eu fui buscar uma segunda graduação, minha primeira graduação eu deixei de lado, porque não fazia mais sentido naquele momento. Inclusive, quando eu e Marcela nos conhecemos, nem tinha ainda a faculdade de psicologia, Aham. né. Logo depois que a Marcela, tanto eu quanto a Marcela, a gente saiu da empresa que a gente trabalhava, da onde a gente se conheceu, eu fui nessa empreitada de começar a fazer a faculdade de psicologia, a me especializar, a entrar de cabeça nisso. Marcela seguiu para outro rumo corporativo também não era ainda a artista que se Aham. apresenta hoje. Sim. E aí depois disso, depois durante já a faculdade, eu já fui percebendo aonde a psicologia fazia sentido para mim. Comecei a Hum. fazer um curso ou outro, por exemplo, um dos cursos que eu fiz, porque gosto, né, acho que a arte faz parte da minha vida. Outro dia, trocando uma ideia com a Marcela, eu comentei que minha avó, desde pequena, eu sempre via minha avó pintar porcelana, dar aula de pintura em porcelana, e aí a Marcela me confidenciou que eram umas coisas que ela fazia quando era mais criança. Então a gente tem essa ligação, o cheiro que fica, né, para aqueles que nunca fizeram parte, nunca trabalharam com esse tipo de trabalho, é muito Aham. interessante porque por ter um forno para poder esquentar, tem um cheiro muito específico, a tinta, o forno, todo o processo da pintura em porcelana. Então, é uma coisa que, né, quando eu comecei a fazer, psicologia, eu busquei, por exemplo, um curso de arte-terapia, para Legal. entender como é que a arte poderia ajudar dentro da psicologia. Não que eu tenha dons como Marcela tem, não estou nem perto disso, né, mas foi alguma coisa que minimamente me fez abrir os olhos para algumas técnicas, algumas Uhum. coisas que a gente pode utilizar dentro da psicologia, usando a arte para poder fazer com que o paciente se permita mais, ele consiga mostrar um lado dele que às vezes nem ele conhece ou nem ele quer mostrar para a gente, né, para o psicólogo profissional, e que através do desenho, de uma escrita, de uma música, de alguma forma de arte,
a gente consegue chegar a fundo naquela situação, naquela dificuldade e poder auxiliar ele de alguma maneira. Então, foi dessa forma que o trabalho e a psicologia entraram na minha vida. Legal. E você tem um nicho específico hoje, Flávia, de atendimento ou de abordagem? Atualmente, depois de ter feito formação em psicanálise, ter feito, pós-graduação em TCC, e hoje em dia estudar muito a existencial humanista, com o projeto social, eu me permiti não ter mais uma abordagem específica. Por quê? No começo eu tinha, porque era aquela coisa do recém-formado. Você sai meio com na tua cabeça, uma métrica de que para você ser um profissional respeitado, ter algum tipo de retorno, algum tipo de reconhecimento, né, você obrigatoriamente tem que ser do grupo A, B, C ou D. Você não pode Aham. ser tipo assim, não, eu conheço a teoria do A, eu conheço a do B e eu quero fazer uma mistura na minha técnica. Normalmente isso não é a forma como os acadêmicos veem. Eu já percebi de outra forma, quando eu abri o projeto social e que eu pude perceber que vários colegas vieram, me acompanharam nessa jornada para fazer os atendimentos sociais e que cada um era de uma abordagem. Então, que eu não poderia escolher, por exemplo, exatamente porque quem estava ali se oferecendo para me apoiar, às vezes não era da minha abordagem, não trabalhava com aquilo que eu trabalhava, e exatamente essa pluralidade, Aham, é, plur, pluralidade. pluralidade, desculpa, Aham. exatamente essa Sim, pluralidade fez com que o projeto tivesse um quê a mais, que é exatamente isso. Às vezes, legal. na troca, quando a gente faz a reunião de equipe, que a gente vai discutir caso, vai conversar sobre as situações dos pacientes que estão sendo atendidos pelo projeto, exatamente é isso que vem. Eu falar qual é uma ideia que eu tenho dentro daquilo que eu tenho a especialização, a formação, aquilo que eu leio, que eu estudo, né, nos grupos de estudo que eu faço parte, trazer uma ideia para um psicólogo que é de uma outra abordagem e vice-versa. Quando eu trago um caso meu, alguém me sugerir, Flávia, por que você não tenta isso? Tem a técnica assim, dessa outra área, que é bem interessante, pode ser que você goste, pode ser que faça sentido para o teu paciente. E o principal, que eu gosto muito de dizer quando chega um paciente dentro do projeto, que ele se sinta à vontade, ele está sendo encaminhado para um psicólogo em específico, mas caso ele não se sinta reconhecido, não se sinta identificado por aquele profissional, Uhum. que vai ter vários outros profissionais de outras abordagens que talvez algum outro vai fazer sentido, que eu, como fundadora, vou ficar no pé até achar algum psicólogo que faça sentido para aquela pessoa. Então, em termos de abordagem, vamos dizer assim, na parte teórica, diploma, eu tenho de psicanálise e o TCC, fora as especializações específicas em ansiedade e suicídio. Mas, em termos de abordagem, são essas duas. Mas eu não só utilizo elas nas minhas Aham. técnicas de atendimento, eu uso a Gestalt, algumas coisas de Gestalt, eu uso algumas coisas de existencial humanista, que é uma vertente da Gestalt, algumas coisas que eu acho que fazem sentido com o meu jeito de trabalhar e com os pacientes que eu atendo. Legal. E só para a gente começar a definindo, né, já que a gente vai fazer esse bate-bola entre bem-estar e a arte. O que que define o bem-estar hoje em dia, né? O que que seria essa saúde mental? Quais seriam os aspectos da nossa vida que a gente pode identificar: "Poxa, essa pessoa tem uma saúde mental", ou não? Então, é importante, pelo menos no nosso conceito, né, de psicólogos, que Uhum, o bem-estar do ser humano, que é considerado normal, né, uhum, porque a gente não pode dizer que nada é anormal. O normal, considerado normal, são pessoas que têm, a tríade, né. Qual é a tríade? É a aham, saúde biológica, aquela que eu vou tratar com o médico, que eu vou fazer exames de sangue, de imagem, de tudo, e que eu vou, às vezes, ser tratada com um medicamento, com alguma coisa, que não faz parte de algo que eu escolho. Às vezes, até sim, ligada à alimentação, exercícios, ok. Mas às vezes é alguma coisa genética que eu não hum, optei por aquilo. Simplesmente eu tive ou alguma doença, alguma síndrome que não me é cabível de ter a escolha de ter ou não, né? Óbvio que a gente sabe que algumas a gente no descuido, no desleixo, acaba
adquirindo, mas eu estou falando de uma coisa mais ampla, né? A saúde biológica é muito importante, a gente tem que tomar cuidado. Eu gosto muito de dizer que quem acha que não precisa tomar remédio, ou tem, às vezes, uma vertente mais naturalista e tudo mais, que tome cuidado, porque às vezes você está se omitindo de buscar os nutrientes, as vitaminas, os remédios que realmente você precisa para o teu corpo para poder fazer ele melhor. Então, o primeiro pilar dessa tríade é a saúde biológica. O Biológico. segundo pilar é a saúde física, é o fato de eu estar minimamente fazendo algum exercício, estar me locomovendo, ter uma alimentação saudável, ter noites de sono reparadoras, né, onde eu vou conseguir restaurar minha energia, restaurar tudo aquilo que durante o dia, nas minhas atividades cotidianas, seja de trabalho, de lazer, de tudo, eu acabo perdendo e que eu preciso repor isso durante a noite, né? Então, a segunda parte é a atividade física, é a saúde física do ser humano, né? E a terceira é a saúde mental. Dentro da saúde mental, aí a gente vai elencar alguns fatores. Tem a Uhum. parte de eu ter que ter um lazer para aliviar minha cabeça, para me distrair, para poder relaxar Tá. a mente. Tem a parte do estudo, ou do trabalho, ou os dois em conjunto, né? A parte de eu estar sempre botando minha cabeça para se exercitar, ou então minimamente fazendo um novo aprendizado, aprendendo uma nova coisa. Outro dia eu estava numa sessão até com uma paciente que eu achei sensacional, que ela virou, nossa, eu estou com tanta saudade de aprender alguma coisa nova. Eu Que achei legal. essa fala tão significativa. Eu virei para ela, mas o que significa o aprender para você? Porque muitas vezes a gente pode aprender coisas pequenas que a gente não dá importância todos os dias. Não sei, Aham. aprender a fazer uma coisa nova dentro de casa, ou a mexer de uma forma diferente, ou mexer em alguma coisa no computador. A gente está sempre aprendendo, ainda mais no mundo de hoje em dia, que é muito rápido, é tudo muito agilizado, a gente está sempre aprendendo. E aí, quando ela falou isso, eu falei, mas o que é aprender para você? E o aprender está sobre isso. O que é o aprender para cada um, né? A arte mostra muito isso, que para um, a forma de aprendizagem vai ser de uma forma, para outro vai ser de uma outra forma. Então, a saúde mental, quando a gente fala do bem-estar, que tem essa tríade, a saúde mental, além da parte de aprendizagem, trabalho, parte acadêmica, né, que é aquilo que eu vou estudar para trabalhar com aquilo, alguma coisa assim, além da parte de lazer, de descanso, de relaxamento, tem também a parte de autoconhecimento, que essa Tá. vem muito pela parte da terapia, pela parte de você se colocar numa posição onde não é que eu vá resolver meus problemas que eu não vou mais o ter, mas eu vou aprender artifícios, aprender técnicas para viver melhor, para sobreviver melhor na sociedade que a gente vive. Legal. Então você falou biológica, Isso, fisiológica, né, física isso, e mental, sendo perfeito. dentro do mental o autoconhecimento, a busca por aprendizado, mas uma palavra que eu achei interessante que você falou você tem que estar se exercitando. Aí você usou exercitando o corpo e exercitando a mente, né. Então você tem que Perfeito. estar em movimento, né, nessa constante busca por algo a mais, e em diversos níveis, né. Exato, exato. Maravilha. Eu vou A te eu vou te Aham, dar um exemplo, desculpa. porque eu acho que tem tudo a ver contigo. Durante a pandemia, se você trouxe logo na sua primeira fala, né, toda essa questão da importância da arte e o quanto a arte ajudou. Alguns pacientes meus, durante a pandemia, ficaram, né, depressivos, tiveram crises de ansiedade, tudo por conta da incerteza de todo aquele contexto que a gente estava vivendo naquele momento tão Sim, diferente, né, tão é. específico das nossas vidas, que talvez vai passar gerações e elas não vão saber, não vão entender o que que a nossa geração viveu, o que que as A pessoas dimensão dessa época. daquilo. Exato. E uma das coisas que eu falava muito, na terapia, e eu incentivava muito, é que essas pessoas que estavam passando por aquele momento difícil, trancadas dentro de casa, buscassem movimentos artísticos, né. Hum, Eu tenho pacientes que até hoje vou dar um exemplo simples, uma paciente que ela é dona de um buffet, até um buffet famoso aqui no Rio, faz festas e tal, não sei o quê, e que nas horas vagas que ela tem, além da terapia, ela pinta. Não é que ela vá querer ser uma Marcela Lana, de fazer uma exposição. O que eu aham. quero dizer com isso é que ela pinta para ela.
Ela Aham. tem quadrinhos pequenos e tal, e ela pinta para ela. Às vezes ela chega, ai, posso te mostrar o que eu fiz, não sei o quê. Aí me mostra. E é algo, tipo assim, é uma expressão daquela parte interior dela, do autoconhecimento dela, do momento que ela está vivendo ali, até é refletido nas cores. A escolha das cores, por conta do humor dela, ela me fala muito disso em terapia. Tem uma outra paciente que não é a parte de pintura, a arte ligada a essa parte de cores, que ela Tá. escreve num diário, mas não é escrever como se fosse, hoje eu fiz isso, aquilo. Não, Aham. escreve pensamentos, sonhos, ela reflete sobre aqueles pensamentos, o que que é aquilo, o desdobramento daquele pensamento, daquele sonho. Então, assim, é muito bacana você ver que a arte, de alguma forma, algo que talvez algum tempo atrás, não é que tivesse esquecido, mas tivesse tido menos importância, como teve Uhum. no passado, né? A gente tem pintores, escultores e tudo que fazem parte da nossa história. Michelangelo, Da Vinci, Van Gogh, todos eles são referências para toda e qualquer pessoa, porque eles fazem parte da história do mundo, né? Sim, Da sim. história como um geral. Porém, as pessoas às vezes esquecem que às vezes uma pessoa qualquer pode fazer isso, e isso pode ser bom, pode ser útil. Mas eu vou pintar para quê? Só para mim? Sim, Aham. só para você, para um lazer, para aliviar a cabeça, para se desestressar, para relaxar a cabeça. Eu acho que isso tem muito a ver com tudo isso que eu faço em termos de trabalho e o quanto isso é importante para o bem-estar, sabe? De Aham. uma forma geral. Sei. Eu acho que, a pandemia, se não estava antes claro, né, para a pessoa a importância da arte, e aí é isso que você falou, não é que a pessoa quer virar artista, né, não é isso, é ter um canal de escape, de um fluxo mental, para que você, independente do meio, a música, a escrita, a pintura, né, qualquer coisa, mas que você exerça esse exercício, né, falando aí a sua palavra, esse exercício de você colocar para fora, de alguma forma, nem que seja para depois você trancar numa gaveta, né, e deixar ali quietinho, né, os seus pensamentos, as suas aflições, né. Eu acho que na pandemia isso ficou muito claro, a importância disso. Era a pessoa, cantando na janela, eram as pessoas vendo cada vez mais filmes, lendo mais livros, né, pra passar o seu tempo, para conseguir, eh conseguir, na verdade, lidar com aquilo que estava tão grande e tão maior do que ela, né. Então, Exatamente. esse que é o ponto. Mas Flávia, o que que é, né, quando a pessoa está com uma saúde mental debilitada, quando ela está com depressão, quais são os sinais ou como é que aparece aquilo? Porque às vezes é silencioso, né, às vezes a gente nem consegue identificar que aquilo já é uma depressão e a gente vai emburacando sem ter esse alerta. O que que identifica isso? Gente, é assim, vamos começar por partes, né, porque Tá. cada uma eu vou, falar, acho que talvez seja mais interessante a gente falar de 2 em específico, que são as que acometem a maioria, que é depressão e ansiedade, tá. Eh, Porque aí se a gente fosse entrar nos meandros, seria uma infinidade, a gente não ia terminar esse papo nunca. Aham. Teria que ser muito, maravilhoso, mas não pode ser cansativo para vocês que estão ouvindo, né. Então, assim, vamos lá, vamos por partes. Quando a gente fala especificamente, por exemplo, de depressão, né, quando a gente está falando sobre depressão, o que que eu devo reparar na pessoa que está do meu lado, ou num Isso. parente meu, ou num colega meu de trabalho, né. A depressão, ela vai inicialmente já mostrar de cara que aquele humor da pessoa mudou. É um humor, normalmente, um humor melancólico, é um humor triste, é um humor vazio, é um humor que não é um humor que, assim, eu gosto muito de dizer, para vocês poderem entender melhor, que quando você pergunta para uma pessoa que está triste, por que ela está triste, ela vai te falar: "Eu estou triste por causa disso, disso e disso. Eu Tá. estou triste porque fulano me feriu. Eu estou triste porque fulano terminou comigo. Eu estou triste porque eu fui mal na prova. Eu estou triste porque, sei lá, eu não consegui algo que eu queria muito. Eu estou triste porque eu fui mandada embora do meu trabalho, ou estou triste porque eu não consegui isso, não consegui aquilo". Vai ser uma infinidade de coisas, desde as coisas mais bobas até as coisas mais sérias, mas a pessoa vai saber te explicar o porquê que ela está triste. Ela vai ter um porquê.
nisso. Quando você Uhum. pergunta para uma pessoa que está iniciando uma depressão ou que já está com depressão, por que que ela está triste? Ela vai falar: "Não sei, não sei te Gente, explicar o que eu estou legal, sentindo, não sei te explicar interessante. o que que é isso, não sei te dizer". Por exemplo, uma pessoa com depressão, se eu falar para ela que ela ganhou na Mega Sena, para ela tá num quadro aonde não vai fazer diferença, ela vai falar assim: "Ah, tá, legal". Ela Uhum. não vai vibrar, ela não vai ver as possibilidades que talvez aquele prêmio traga para ela, entendem? Ela vai estar numa situação ali aonde, tipo, tanto faz como tanto fez, isso não vai Uhum. mudar esse momento que eu tô, ele não vai mudar esse vazio que eu tô sentindo, então qual a diferença de eu ter ganho ou não ter ganho? É sobre isso, sabe? Esse para mim, assim, quando eu tô avaliando algum paciente, talvez esse seja o principal, como eu pergunto: "Como é que era?". Vou dar um exemplo aqui usando a Marcela. Como é que era a Marcela antes? Como é que a Uhum. Marcela lidava com as coisas? E normalmente a gente diz muito, né, que a ansiedade é a doença que retrata o futuro. Que aí a ansiedade você está o tempo todo porque lá pensando na frente, Aham, antecipando os movimentos. O sim. estresse é a doença que traz para o presente. É o tudo de agora. Eu estou estressada, eu estou nervosa, eu estou passando mal agora, com agora, algo que está acontecendo nesse momento. E a depressão é a doença que remete ao passado. Eu era assim, não sou mais. Eu sentia assim, não sinto mais. Eu Uhum. vivia de uma forma X, Y, não sei o quê. Já não vivo mais, já não sou mais aquela pessoa. Eu me perdi, eu não sei voltar a ser aquele ser humano. Eu não consigo voltar a ser daquela forma. Então, é muito ligado ao passado de uma forma geral, tá? Fora isso, o que mais que a gente pode identificar, né? Porque o ideal é vocês pelo menos terem uma noção nos 3 ou 4 sintomas para poder identificar que a pessoa tem depressão, porque do contrário, às vezes é apenas um momento passageiro daquela pessoa. A perda pelo interesse em fazer coisas prazerosas, perder a vontade, perder o interesse, perder o prazer de uma comida que eu amava, de ouvir uma música que eu adorava, ou fazer aquele tipo de exercício, por exemplo, se você é uma pessoa que ouve música ao acordar, eu sou essa pessoa. Se eu paro de Aham, ouvir, algo tá errado, algo entendi. tem alguma coisa aí no meio do caminho. Então, perder esse interesse em coisas que antes eram apreciadas, tá? E que agora não é mais. Até, por exemplo, perder o interesse nas interações sociais, de eu Uhum. estar conversando com um amigo, não precisa ser aquela pessoa que ia para show e tal, não, perdeu o interesse de conversar, de trocar uma ideia, se limitar. Isso não significa, eu gosto muito de lembrar, que uma pessoa que esteja com depressão vai estar chorando pelos cantos. Pelo contrário, ela pode estar do seu lado, dando gargalhada, batendo papo numa boa, e ela pode estar em sofrimento. Porque uma das fugas de quem está com depressão é fingir que não está, é tentar normatizar o seu estado social, de estar ali entre as pessoas, fingindo que está tudo bem, mas que no fundo não está. Mas você consegue perceber em pequenos detalhes ali que a pessoa mudou, né? É alteração de apetite e de peso, seja ganhar muito peso muito rápido, seja perder peso muito rápido, ou ficar nessa gangorra, mas muito pesada, algo do Aham, tipo 10 quilos, 15 quilos, 10 quilos, 17 quilos. E assim, e ficar nessa maratona de estar o tempo todo, né? Isso, óbvio que deixando claro que isso sem fazer dieta, nem para engorda, aham, nem para emagrecer. Uma pessoa que está tendo uma vida normal e que faz essa oscilação sem estar se dando conta, sem estar fazendo qualquer tipo de controle com relação à comida. É um aumento e uma diminuição do apetite muito forte, muito grande, né? Fora as alterações de sono, onde a pessoa vai ter ou uma insônia louca ou a hum, hipersônia, que no caso, a insônia, como a maioria já deve saber, é a questão da ausência de sono, mas não é porque eu não estou cansada. Às vezes eu estou exausta, só que eu ela não não consigo dormir. consegue. Uhum. Parece que tem um sol dentro da minha casa e que mesmo durante a noite aquele sol me mantém acordada e eu não consigo dormir. Eu estou exausta e o corpo não descansa, tá? Aham, A hipersônia é o lado oposto. É você ter sono demais, tá? Exatamente nos horários que você deveria estar dormindo. Apesar de ter tido uma noite de sono de 12 horas ontem, eu acordo e ainda estou com entendi. sono.
ainda estou dormitando pelos cantos e tudo mais. O cansaço e a falta de energia, né? A sensação desse cansaço extremo, de estar o tempo todo numa exaustão do corpo, de sentir até os músculos aqui, ombro, nuca e tal, pesados, uma fadiga constante, tá? Mesmo após você descansar, como eu dei exemplo, dormir 12 horas, acordar Tá. exausto, como se estivesse com o corpo moído, tá? Dificuldade de realizar tarefas simples, né? Por falta de energia, de às vezes assim, tem que descer ali para comprar o pão. Ai, tem que ir lá. E aí quando vai, fica cansada, chega a dar até falta de ar, sabem? É nesse Aham. sentido. Sentimento de culpa ou de inutilidade, ok? De você se sentir com culpas intensas, inadequadas, que não fazem sentido. Você se culpar por, às vezes, não estar dando conta de alguma coisa, tá? Uma autocrítica completamente exagerada, uma preocupação de erros do passado, ao passado aí voltando e tal, por isso Entendi. é a doença do passado, tá? Uma dificuldade na concentração, né? Você às vezes lê um parágrafo, terminou o parágrafo, eu vou lhe perguntar, e aí, o que esse parágrafo estava querendo dizer? Não sei, não lembro, não entendi. E você Cabeça acabou voou. Aham. completamente. Agitação ou lentidão, tá? Em termos de movimentos, por exemplo, movimentos mais lentos do que o habitual, ou uma sensação de estar fisicamente paralisado, sabe? Aquela coisa, aquele braço, que alguma coisa desse sentido, tá? Em outras pessoas, por exemplo, pode apresentar uma agitação, uma inquietude de eu não conseguir ficar aqui parada conversando com essa, porque eu tenho que ficar minimamente me mexendo. É toda essa coisa da incapacidade do relaxar, tá? Eu Aí, quando a achei gente interessante, Flávia, que você tá tudo que você está falando, ele parece que está assim, você tem que se conhecer, se observar ou a pessoa, né, que você deu o exemplo, como é que exato, você observa quem que você está aí do lado. Então precisa, inicialmente, de uma autoobservação para determinar, vamos supor assim, o D0, né, ou o comportamento zero, vamos dizer assim, o C0, né. Então essa pessoa normalmente é assim. Então ela acorda com a música que você falou, ela normalmente é assim. Aí a partir desse balizamento desse C0 da pessoa, o que você fala aí, e se ela vai muito para um extremo ou muito para outro. Dorme muito ou dorme pouco. É muito agitada ou agora tem uma inércia profunda, né? Ou se ela sai daquele C0 dela e ela vai para extremos, independente se é mais ou menos. Né? Então tem um grito aí desse comportamento saindo do seu comum. Agora, pelo que eu percebi que você falou, o entendimento, ou autoobservação, ou uma observação do outro, é sim, muito essencial para você ter esse tá. balizador. Eu gosto muito de dizer que a depressão é uma doença silenciosa. E Uhum. muitas vezes você vai tentando, você tem artifícios, qualquer pessoa, qualquer um de nós tem artifícios para tentar combatê-la. Então eu começo a perceber que eu não estou igual, e aí eu tento me forçar, eu tento não, isso é só um momento, às vezes é nesse momento que eu não estou legal, é nesse momento que eu não estou bem, sabe? É por conta disso, eu tento dar nomes que não existem, às vezes, a situações ou a coisas que eu estou vivendo, eu culpo coisas em geral que às vezes não são Relativiza. o verdadeiro motivo. Eu boto, ah, eu tô assim porque eu tô sem namorado. É, Um exemplo. Eu aham, tô mal assim porque eu tô sozinha ou porque eu tô sem emprego. Isso é que tá me deixando péssima. E às vezes não é só isso. Pode ter o fundo, no fundo pode ter isso, pode. Isso inclusive pode ser um agravante do tipo, eu já tô mal, uhum, já tô em depressão e uma coisa, perder o emprego, terminar um relacionamento, ou ter alguma situação, pode agravar a depressão, mas não vai ser o motivo causador principal. Vai ser entendi. talvez um gatilho para eu perceber que eu tô ruim, que eu tenho Quando que me mexer. E quando a isso pode pessoa aham. fale, Quando a fale, quando a fale. pessoa, ela parece que, ela coloca um marco à frente como se fosse o responsável pelaquela situação presente. Então, quando eu, Perfeito, conseguir um emprego, quando eu conseguir sair da dívida, quando eu não sei o quê, eu vou mudar, eu tô assim por causa disso, quando eu me casar, quando perfeito. eu tiver o filho. Então ela tá ancorando no futuro uma Exato. situação que para ela está projetando no passado, só que ela vai chegar lá, ela vai ter o filho, ela vai ter o emprego, ela vai ter o dinheiro, ela vai ter não sei o quê,
e não vai mudar nada de repente, ela vai continuar. Você quer ver um exemplo ótimo disso? Você está dando exemplos que eu acho perfeitos, porque as pessoas têm essa falsa impressão: "Ah, porque o problema é esse aqui, quando eu conseguir eu Uhum. vou resolver". E aí a pessoa consegue e não muda. É. Ou pior, a pessoa não tem esses problemas, a pessoa não tem problema financeiro, a pessoa não tem problema no relacionamento, a pessoa não tem problema social, ela não tem nenhum problema específico acontecendo na vida dela. E aí ela culpa isso ou aquilo dentro daquela realidade dela, e no Aham. fundo as coisas se provam que não era aquilo, não era sobre aquilo, entende? Então, Uhum. assim, é importante a gente prestar atenção e o olhar de quem está de fora, o olhar do observador que está do seu lado, um colega, às vezes não é nem alguém íntimo não, gente, não precisa ser uma pessoa, que me conhece super bem, não sei o quê. Às Aham. vezes um simples colega de trabalho senta do seu lado, na baia do seu lado, e que está acostumado a te ver chegar, te ver sair, te ver ir Aham. almoçar e tal, e percebe que já tem um Realmente. tempo que você anda um pouco diferente. E ela vai falar assim: "Poxa, se bem que você não está tão legal, posso te ajudar? Posso te Aham. a gente pode conversar? Você quer se abrir? Quer me dar a oportunidade de poder ajudar?". É muito sobre isso. Eu gosto muito de dizer que quando a gente, não deixa, ser cuidado, né, quando a gente não permite, né, que as coisas, evoluam e melhorem de alguma forma. Por exemplo, a parte pior da depressão é quando os sintomas mais pesados aparecem, por exemplo, pensamento de morte, né, ideação suicida, é aquela coisa de você estar sentindo uma dor que você não consegue curar, que você não entende, e que você começa a acreditar, que é uma falsa crença, né, de que a única forma dessa dor sarar, dessa dor, minimamente sanar, seria eu acabar com a minha própria vida. Porque eu gosto de dizer que quem tem pensamento suicida, não é que a pessoa esteja querendo se matar, ela quer morrer, o que é totalmente diferente. Ela não quer dor, ela não quer sofrer mais do que ela já está sofrendo, ela quer simplesmente acabar com aquele movimento. Então ela não quer se matar, o matar tem essa questão da dor, que não liga para a dor, que faz aquilo a qualquer preço, a qualquer custo. O morrer não. O morrer é o descansar, é você se colocar numa situação onde: "Não, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu desisto". E isso é o Hum. mais difícil. E aí a hora do psicólogo, do profissional, agir muito rápido, do contrário a gente pode ter um resultado não muito satisfatório, não muito legal, né. Então assim, é importante a gente perceber esses sintomas todos antes, seja de alguém que está conosco, alguém que trabalha conosco, alguém que convive conosco, para não deixar chegar nesse ponto, porque fatalmente os sintomas vão ser numa crescente, que depois para decrescer vai ser difícil. Entendi. Agora, colocando a arte nisso, né, como é que a Pode. arte pode ajudar nesse processo emocional e mental? Como é que você consegue explicar como a criatividade ou esse fazer artístico pode ajudar nesses graus que você colocou aí, né, a ansiedade, a depressão, né, e qual foi o outro que a gente falou? Desculpa, a ansiedade, a depressão e O estresse. o estresse, isso. Ansiedade, depressão e estresse nessas horas. Isso. Eh, gente, quando a gente fala de criatividade, de arte no geral, né, a criatividade em específico, eu não vou falar arte, porque às vezes as pessoas levam a arte muito para uma coisa de ter que produzir algo, e não é só isso. A Isso, criatividade eu acho que vai além, né. tá. A criatividade ela desempenha um papel crucial, talvez, fundamental nessa situação, porque tanto no desenvolvimento humano, não é à toa que as crianças quando vão para o colégio, as primeiras coisas antes de aprender a ler e escrever, elas aprendem a colar, a pintar, a desenhar, né, elas têm toda esse trabalho do desenvolvimento humano através da criatividade, né, seja na colagem, seja na pintura, seja, brincar com massinha, né, quem nunca fez isso no colégio, na creche, né, é muito sobre Tá. isso. Mas também a criatividade, ela vai auxiliar no tratamento de questões emocionais, tá, no tratamento de questões cognitivas, às vezes a dificuldade de uma fala, num movimento, alguma coisa desse tipo. E como é que ela vai promover, né, essa melhora? Através do autoconhecimento, do crescimento pessoal, né. A criatividade, ela permite que as pessoas exponham as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, tá, os seus desejos mais profundos, de maneira não convencionais, de maneiras
que às vezes para aquela pessoa é simbólico, representa alguma coisa, mas que se ela não explicar, ninguém vai nem perceber, porque está ali intrínseco, é algo meu próprio. Eu gosto muito de dizer que, por exemplo, na psicanálise, né, quando a gente faz a formação de psicanálise, estuda muito Freud. Freud fala muito sobre isso, sobre registros do nosso inconsciente, né, que a gente não tem acesso, né? Freud define a nossa mente com 3 instâncias, né? A consciência, a pré-consciência e o inconsciente. A gente tem acesso às 2 primeiras, a consciência, que é o hoje, o aqui, o agora, esse momento, a pré-consciência, que é tudo aquilo que eu guardei, são as memórias, mas as memórias que eu tenho acesso, que eu consigo lembrar, que na hora que alguma coisa acontece, lembrei, naquele vez eu passei por isso, isso aqui. E o inconsciente, que é tudo aquilo que eu vivenciei, sim, com certeza, mas que ficou registrado e como uma forma de defesa, eu guardei num lugar da minha mente que eu não tenho acesso, para não me ferir novamente. Então, assim, a criatividade, ela está nesse meio aí de trazer do inconsciente alguns fatores para serem trabalhados, para serem melhorados, para a consciência. A criatividade talvez seja um dos únicos movimentos que faz esse translado, que Legal. traz essa coisa profunda que está guardada lá dentro para a parte que eu tenho acesso, a parte que eu não tenho acesso para a parte que eu tenho acesso. Então, muitas vezes, a gente gosta de dizer, dentro da psicologia, que o sonho da gente é puro inconsciente, porque às vezes a gente mistura. Ontem mesmo, uma paciente falou para mim que sonhou com Saci Pererê, né? Aham. Então, imagina, não é porque ela viu o Saci Pererê na rua, Sim, né, sim. gente? Nem é uma premonição que o Saci Pererê vai aparecer para ela, como muita gente acha. Mas não, muitas vezes ela se utilizou de uma representação que ela já tinha de alguma coisa, que o Saci Pererê na cabeça dela representava algum sentimento, alguma emoção, algum pensamento, algum desejo, alguma coisa, e que aí ela coloca no sonho dela, e aí trazendo para a realidade, você pensa, nossa, mas Saci Pererê, se você pensar, Aham. mas talvez tenha uma representatividade dentro daquele sonho, que o Saci Pererê vai aparecer. E aquilo é um código que só ela tem. Por quê? Porque é a representação que ela tem, que ela criou dentro da cabeça dela. O Saci Pererê para Flávia, pessoa, vai significar uma coisa. O Saci Pererê para Marcela Lana vai significar outra coisa dentro da representação da Marcela Lana. E para essa paciente significou uma terceira coisa. Então, assim, quando a gente fala de criatividade, é sobre isso. É eu trazer essas minhas representações para o papel, para o desenho, para a escultura, para a minha forma ali de expressar a arte de alguma maneira, com aquele código que só eu tenho. Então, se eu não explicar para quem está ao meu redor qual é esse código, o que eu quis dizer com aquilo, não vai fazer sentido. Sim. Simplesmente vai ser um Saci Pererê e vão achar, Pererê. ela quis pintar o Saci Pererê, sei lá, Aham. porque ela gosta do Saci Pererê. Mas Sim. não, às vezes tem uma representatividade um pouco maior. Tem aqui Legal. um quê no detalhe, sabe? Aham. A criatividade, ela vai ajudar também a gente, de alguma maneira, a resolver problemas com mais flexibilidade, sabe? De uma forma onde eu me torno mais tolerante, menos Uhum. intolerante, menos duro, menos inflexível, entende? Isso aí é muito importante. A criatividade também vai auxiliar na regulação emocional. Como assim? Se engajar, por exemplo, em atividades criativas ajuda a regular nossas emoções, porque às vezes aquilo que eu estou guardando, que eu estou remoendo dentro de mim, se eu escrevo um poema, se eu faço uma carta de mim para mim mesma, botando ali a criatividade, botando ali a minha arte, às vezes aquilo já me dá um alívio. Ou Aham. se eu vou pintar um quadro, vou fazer uma escultura, eu escolher as cores, ou o desenho, ou o que eu vou fazer uma forma humana, não, vou fazer uma natureza morta, não, vou fazer uma paisagem, vou fazer alguma coisa. Aquilo ali vai representar também, eu vou poder. É uma forma de desabafo, que eu gosto de Hum. dizer. A arte também é uma forma de desabafo. E é um dos melhores desabafos, porque, como eu falei, a criatividade liga o inconsciente com o consciente. Então, traz isso muito à tona, né? Vai Legal. oferecer uma saída saudável, tá? Para aquele processo, para aqueles sentimentos complexos que eu não estou conseguindo Aham. verbalizar, tá? Legal. Então ele é uma ponte do inconsciente para o consciente, né, Isso. mas a minha pergunta é o seguinte: existem vários tipos de arte, né, como a gente falou. Existe Sim.
forma de arte que é mais indicada para ter mais impacto, dependendo da situação da pessoa, é a música, a pintura, a escrita, etc. Existe essa orientação para, não, agora escreve, que é melhor dessa forma soltar a partir da escrita, ou da pintura, porque tem uns mais imagéticos, vamos dizer, outros mais representativos, outros mais escritos, né? Existe alguma forma de arte melhor para certas situações ou não? Você foi cirúrgica no seu comentário, formulando a pergunta, porque você já deu a própria resposta. Como cada um de nós tem uma forma de aprendizagem, uma forma de entendimento diferente, por exemplo, tem alguns que são pela escuta, outros são pela escrita, outros são pela escuta e escrita, outros são Aham, pela verbalização, outros são de outras formas e tal. É, cada pessoa vai ser uma pessoa. Por exemplo, quando a gente atende pacientes com TEA, né, o espectro autista, autismo, normalmente a gente entende que a pessoa tem alguma questão de ouvir, né, de doer ali a audição, de doer do som, do barulho, da sonoridade não ser muito agradável, dependendo de qual for. Porém, existem autistas que são trabalhados com musicoterapia, que é a uhum, parte exatamente de música, sonoridades, barulhos, e que faz bem para aquele indivíduo. Outros sei. não conseguem, outros através da pintura, do desenho. Eu, por exemplo, outro dia eu estava lembrando, quando eu era pequena, eu acho que ainda não fazia, nem tinha noção do que era terapia, nem nada, e um dia eu estava no clube, que meus pais eram sócios, na piscina e tal, aí saí da piscina e tal, e aquela criança que quer fazer amizade, né? Vi uma menina desenhando ali, fui lá, oi, tudo bom? Sou a Flávia, não sei o quê, quer brincar comigo, não sei o quê. E eu vi que ela estava fazendo uns rabiscos de uma folha de papel, aleatoriamente. Ela fechava o olho assim e rabiscava o papel. Depois ela pegava e começava a colorir, preencher as lacunazinhas, Aham, os buracos do desenho com aquilo. E aí eu vi, achei aquilo interessante, né? Tava conversando com ela. Aí eu falei, por que você faz assim? Aí ela, porque a tia. Na época, eu não fazia sentido para mim quem era a tia, achei que era uma tia dela. Só que não era uma aham, tia dela. Provavelmente teria sido uma psicóloga, porque isso é uma forma, é uma das técnicas que o psicólogo tem de fazer a criança falar e se soltar, às vezes por conta de traumas e tudo mais, através do desenho, que é exatamente o desenho livre, dela desenhar qualquer coisa. Tem uma outra técnica que foi que foi desenvolvida pelo Winnicott, que é eu fazer um traço, passar o desenho para a criança e a criança faz outro traço. Aí eu faço mais um traço e no final, a forma que for feita ali, você pergunta para a criança: o que é isso aqui? O que você vê aqui? E ela vai te dizer o que ela está vendo ali. Ah, eu estou vendo um barco. Ah, eu estou aham. vendo um chapéu. Ah, eu estou vendo. Provavelmente o que ela está vendo ali é algo significativo ao inconsciente falando. Então, há várias técnicas ligadas a desenho. Eu gosto muito de quando atendo criança, adolescente nem tanto, mas criança, pré-adolescente, usar técnicas ligadas a desenho. Tá? Hum. Existem algumas e que são literalmente muito eficazes nessa forma de você acessar o inconsciente da criança. Por que para o adulto o desenho nesse sentido, nessa técnica dentro da terapia, não funciona tão bem, porque o adulto, diferente da criança, ele pensa 3 vezes antes de falar qualquer coisa. Então ele vai pensar antes de desenhar, porque ele sabe que ele vai estar sendo avaliado. A criança não, a criança é sem filtro. O que eu Aham. perguntar para ela, ela vai me responder. E se ela não responder, porque às vezes não quer falar, no desenho ela não vai escapar, porque ela vai representar aquilo ali para mim, de alguma maneira, que vai me falar o que ela está querendo me dizer. Então há muito sobre isso. Eu gosto muito do desenho, mas te respondendo, vai de pessoa para pessoa. Cada pessoa vai ter uma visão, vai ter uma forma de aprendizado, e dentro disso vai possibilitar para aquele profissional identificar. Vai ser pela música que eu vou atender esse paciente, vai ser pela escrita, pedindo para ele fazer um diário ou me escrever sempre que tem coisas. Ontem mesmo tive uma paciente que mandou mensagem falando: ah, estou precisando de um diário de sonhos. Aí eu ri, falei para ela: faça. A gente vai ter sua sessão amanhã, pelo menos um sonho eu quero que já esteja escrito nesse caderninho. E aí ela riu, ela, pode deixar, vou comprar agora, não sei o quê. Então é sobre isso. Cada um vai ter a sua maneira de se expressar. Então, Aham. a arte é muito, eu acho que é uma das bengalas, né, uma das formas mais tranquilas e mais gostosas da psicologia trabalhar as dificuldades do ser humano. Legal. E você falou que é dependendo
da linguagem da pessoa, né, não do Exato. problema que está Não, se isso, colocando ali, entendi. perfeito. Então não é o momento ou o problema, é como a pessoa se sente confortável por tirar aquilo ali. Então a Exato. a a forma de arte, ela vai muito mais disso do que uma questão de: "Ah, agora eu tô, né, tô sentindo isso, tô com depressão, ansiedade, estresse e tal". É mais da Exato. forma de comunicação. Agora, a gente falou uma coisa muito importante, quando você deu o exemplo da criança, é uma comunicação não verbal. Como Sim. profissional de arte terapia e terapeuta, como é que é esse processo de identificação ou tradução daquilo que está sendo colocado no papel de uma forma não verbal por aquela pessoa? Como é que utilizar aquilo ali como uma fonte de, informação para você, né? Vou te dar um exemplo, como a própria, eu vou usar até a técnica do Winnicott. A Uhum. técnica do Winnicott, que chama-se traço, você faz um traço aleatório no papel e passa o papel para a criança e fala assim: "Olha, a brincadeira é o seguinte, eu vou fazer um Aham. traço, você vai fazer um traço, eu vou fazer um traço, você vai fazer um traço, eu vou fazer um traço, eu vou fazer um traço. Na hora que o tempo aqui", você bota normalmente um cronômetro, um negócio, "na hora que o tempo acabar, a gente não pode mais fazer traço nenhum, e a gente vai Uhum. ter que descobrir o que que é a forma que foi criada. Quem Tá. descobrir ganha um bombom, sei lá, Aham. você faz alguma coisa para a criança entender que aquilo ali é uma atividade, que ela não está fazendo aleatoriamente, nem que eu estou investigando alguma coisa. Tem que Tá. minimamente seduzir a criança para estar. E a criança vai. É tranquila, acho que é uma das técnicas mais tranquilas que tem. Você vai fazendo um traço aqui. Na hora que você termina, é a primeira coisa. Você pode até ver algum outro formato ali, eu posso até ter um entendimento, só que eu não passo isso para a criança. Eu viro para ela assim: olha, acabou o tempo. Vamos agora. Agora você vai tentar descobrir e eu vou tentar descobrir. Quem descobrir primeiro ganha. Óbvio que a criança é normal, a criança vai querer ser a primeira a Aham. descobrir. Você tá Então, gamificando, né, Flávia, o esse exato. esse processo. Legal. Então, o que que ela faz? Ela vai me dar uma resposta qualquer. Aham. Ah, é um barco. Ah, isso ou é aquilo. E aí, dentro daquela resposta que ela der, você vai começar a fazer perguntas que ela vai querer responder, porque ela não está respondendo sobre ela, supostamente. Ela está respondendo Aham. sobre o desenho. Só que, no Sim, fundo, ela está falando dela. Ela está falando de alguma coisa. Teve uma vez, porque eu não posso mostrar por conta de sigilo profissional, sim, mas sim. eu posso comentar, porque aí vocês vão imaginar na cabeça de vocês. Teve uma vez que uma criança que eu estava atendendo, através do meu projeto social, houve um desenho que era uma faca. Ela Uhum. falou para mim: "Ah, isso aí é a faca". Aí eu falei: "Uma faca? Nossa, mas o que que essa faca corta?". E aí, dentro daquilo que ela foi apresentando, que ela foi me respondendo, que eu fui fazendo perguntas e tal, não sei o quê, eu entendi que, na verdade, não é que houvesse alguma questão de faca, porque, por exemplo, uma resposta como essa, para o psicólogo, é para você ficar atento, porque aqui Uhum. ali você pode estar no momento ou de um abuso, ou de uma violência, ou de alguma coisa do gênero, ou que ela presenciou ou que ela participou. Então, pode acontecer das 2 formas. Então, quando acontecem respostas como essa, o profissional tem que estar muito bem qualificado, muito bem à vontade com aquela técnica, para poder saber levar e não se assustar ou não levar para o lado errado. Mas só que eu entendi que ali aquela faca, ela representava que, como aquela criança tinha TDAH e a mãe não validava o que o médico já tinha dito, que ela tinha TDAH, até mesmo talvez pela mãe ser uma pessoa menos instruída, com algumas limitações de estudo e tudo mais, tanto a mãe quanto o pai, né. A mãe, era uma funcionária doméstica, né, e o pai era um porteiro, né. Não por isso, não pelas profissões que eles não eram instruídas, mas não eram. A mãe própria, quando eu fui fazer a entrevista, antes de atender a criança, eu tenho que entender, né, qual é a realidade, de onde vem, para eu poder entender Isso. o ambiente social que aquela criança vive, para poder entender as dificuldades que ela vai encontrar, né. E, tinha várias limitações e a mãe foi muito clara para mim. Ela falou: "Doutora, olha só, a gente não tem muitos recursos, e tal", e foi me trazendo muitas questões. "Ah, porque falaram que ele tem aí uma doença, que não sei o quê, mas eu acho que isso aí é manha dele". Às vezes por exatamente falta de conhecimento, sabe, uma falta de entendimento, uma falta de conhecimento daquilo que está ali. E o menino realmente tinha TDAH e ele era levado ao extremo o tempo todo, ele era colocado no limite. Para quem tem TDAH,
que está aqui ouvindo a gente hoje vai entender o que eu estou falando. O menino, ela pegava e dava uma tarefa para o garoto fazer. E ela não tinha paciência de esperar ele fazer. Aham. Porque ele com TDAH, sem estar tratado, imaginem, ele começava a fazer, esquecia fazer outra coisa, aí ela dava um berro, reclamava, ele voltava a fazer, aí esquecia, ia fazer outra coisa, aí ela várias situações, a ponto de ele subir em cima da televisão para pegar o negócio que estava na prateleira em cima, derrubar a televisão, cair em cima dele. A preocupação dele não era que ele se machucou, era que a televisão podia quebrar e a mãe dele brigar porque a televisão quebrou. Então, assim, Uhum. ele era levado a vários extremos, que é a representação da faca. É você colocar ali no limiar de tipo, eu tô com a corda no pescoço, eu tô com a faca, no caso, no Aham. pescoço, né? No Então, o pescoço. tempo todo chegando no meu limite, chegando no meu limite, chegando no meu limite, porque eu estou sendo exigido algo que eu não estou conseguindo dar, mas que estão exigindo que eu dê, e eu me sinto na obrigação de dar. Então, aquele menininho naquela posição, para mim ficou claro, pelas respostas que ele foi me dando, depois que ele falou a faca, eu fiz várias perguntas muito específicas e fui levando até ele me explicar por que a faca? Por que não Uhum. era alguma outra representação? Por que Sim. não era alguma outra coisa? Então, ele próprio foi me dando as respostas. E dentro daquelas respostas, ficou caracterizado para mim que tudo aquilo se baseava, tanto que foi quando ele me contou. Uma vez ele foi pegar não sei o quê, que a televisão caiu em cima dele, que ele ficou segurando a televisão. Depois eu fui questionar a mãe sobre isso, porque precisava ter um contexto, né? Ele tinha me dado uma pecinha desse quebra-cabeça. Eu precisava de outras peças para completar o quebra-cabeça. Quando fui questionar a mãe sobre esse episódio, e que ela me contou, ela falou: eu cheguei na sala e fiquei horrorizada, porque ele estava todo ensanguentado, só que ele virava e dizia: mãe, me ajuda, a televisão, a televisão. A preocupação dele era da televisão não quebrar, e não de se Ah, ele se machucou, se vidro caiu em cima dele e tal. Então, assim, são esses tipos de coisas que, quando você está ali na dinâmica com a criança, com o pré-adolescente do uhum. desenho, ela vai soltar, ela vai trazer para você. Imagina se eu perguntasse para ele um dia: vem cá, teve algum episódio, aconteceu alguma coisa, você se machucou? Ele provavelmente diria que não, que Que nunca não. aconteceu, A que não. preocupação ali era a televisão e não para ali, ele machucar foi Foi um até saiu porém. dos registros. Mas interessante você contar, falar da importância da contextualização e o entendimento dos signos e símbolos para aquela pessoa específica. Porque uma faca Perfeito. pode significar uma coisa mais grave, pode significar um corte, né? Ou alguma coisa Sim, ligada à culinária, ou um momento isso, de momento na cozinha, que pode ser até um bom, exato, né? A mãe está lá cortando exato. as comidas para ele comer. Então, o significado que a gente coloca naquele objeto ou naquela coisa que a gente representa, não necessariamente é o significado do objeto em si, né? Para mim, essa xícara pode significar uma briga. Toda hora que estou tomando um café, chega alguém, né? É diferente do que para uma pessoa que é um momento gostoso de tomar um café e ler um livro. Então, tudo tem que ser dentro da linguagem de signos e símbolos particular daquela. Perfeito. Exatamente isso, Marcela. É muito, como eu falei, eu dei o exemplo da minha outra paciente, do Saci Pererê, né, e tal. Aham, A representação, para mim, vai significar uma coisa, para aquela criança, para aquele indivíduo, é outra. sim, E eu, como psicóloga, eu sou treinada a entender a representação dele, não a minha. Eu tá. tenho que, nesse momento, ser neutra, abstrair tudo que faz sentido para mim, né? Se a Aham, pessoa virar e falar assim, né? Ah, eu tenho aqui um pente. Ah, mas isso não é um pente, isso é uma raquete. Não uhum, importa que para mim, Flávia, isso aqui seja um pente. Se para ela é uma raquete, eu vou entender por que isso aqui se torna uma raquete para ela e para eu poder fazer sentido. Eu gosto de dizer que o sim, psicólogo, ele entra em transe quase que durante ali a sessão para poder tudo que faz sentido para o paciente fazer sentido para ele. Eu tenho que fazer aham, as representações dele refletirem em mim para poder chegar próximo da dificuldade que ele tem, né? Então, quanto mais eu me aproximo das representações que existem na cabeça dele, mais hum, fácil vai ser o processo de auxiliá-lo com as dificuldades, com as questões que ele traz. E o desenho, de uma forma geral, traz aham, muito disso. Eu acho que é assim, talvez das técnicas que eu mais gosto de usar. Infelizmente, com adulto não funciona muito bem, porque aham, tem essas barreiras, né? Que são legal. colocadas pelo próprio adulto como uma forma de autodefesa, que a criança ainda não tem, ela vai gerar isso Aham, quando crescer.
mas que ela ainda não tem. Então, ela solta para você tranquilamente. Atender criança, eu gosto muito de dizer, porque a gente fala, né, principalmente psicanálise, você entende que você atende, eu não atendo o adulto, eu atendo a criança que existe dentro daquele adulto. Só que Aham, aquela criança está muito fechada, ela está muito legal. ocultada. A Sim. criança, né, e tal, ela ainda não tem essa carapaça, essa crosta em volta de si para se Aham, defender, né? Então, o psicólogo tem muito mais acesso à criança do que ao adulto, né? O adulto, muitas vezes, por ele ter todas essas feridas de vida, de tudo, tem muitas camadas ali que para eu ter acesso vai demorar muito, a não ser que o adulto se permita muita coisa, mas eu vou me sentir ali desnudado na frente de um estranho. Como assim? Como é que eu vou permitir isso? É sobre isso. aham, Atender criança é super prazeroso porque você tem muita resposta imediata e muito rápida, aham. sabe? Isso Tem dá aquele muito prazer. filtro, né, que a gente coloca. É sobre Legal. isso. É E muito sobre isso. E Flávia, deixa eu te perguntar, agora com as novas tendências de Web3, de metaverso, de inteligência artificial e da gente também passando grande parte do nosso tempo, se a gente olha ali o nosso histórico, né? Quanto Sim. tempo por dia está passando em certos aplicativos, né? Com essas novas tendências, né? Como é que você vê esse impacto na saúde mental e voltando aí e a importância da arte aí para esse momento? Como é que está isso para você? Como é que você vê para o futuro isso? Muito sinceramente, gente, eu vejo não com tão bons olhos quanto a maioria talvez veja, sabe? Uhum. Ontem mesmo, antes de dormir, aquela coisa, terminei de trabalhar, sabia que ia ter que acordar para atender pacientes antes de estar aqui com vocês e para poder Aham. ficar livre, né, esse período aqui com vocês e tal. Mas fui olhar o celular, assim, só para ver mensagem e coisas e tal. Os pacientes eu já tinha respondido, normalmente eu termino de atender, eu já vou olhar para ver se o paciente mandou mensagem para já resolver tudo, mas aí depois fui olhar, tipo, grupo de WhatsApp e tal. E eu faço parte de alguns grupos de psicólogos, como vocês devem imaginar. Num dos grupos, me causou até uma tristeza de ler o que eu fui ler, que estava sendo discutido entre alguns psicólogos do grupo a Aham. questão de que agora está sendo desenvolvido uma AI, uma inteligência artificial, para fazer terapia das pessoas. Imagine você fazer terapia com um robô, aonde o robô já tem perguntas pré-definidas para supostamente te causar bem-estar. Eu não consigo ver de forma alguma que uma coisa como essa funcione. Porém, né, Uhum. existem aquelas pessoas que vão achar que por uma questão do baixo custo, porque você não vai ter mais um profissional ali, né, atuando. Se é que isso vai realmente andar para frente. A discussão estava sobre isso no grupo, o Exato. quanto isso poderia afetar. E ainda mais, e que eu pensei que ainda nem estava sendo falado no grupo, nem quis botar, porque senão eu ia virar à noite discutindo ali com os a questão de, tipo, a gente já tem hoje em dia doenças ligadas à dependência eletrônica, né? Algumas delas são, por exemplo, tem a questão da pessoa que não consegue ficar sem estar atualizada das notícias, tem que estar com update, eu tenho que estar toda hora olhando algum site de notícias, o Instagram, o antigo Twitter, né? O X hoje em dia, eu tenho que estar o tempo todo ali para saber o que está acontecendo no mundo. Eu não posso estar desatualizada, porque como o mundo está muito rápido, isso é uma doença que veio da pandemia, das pessoas o tempo todo estarem sedentas pelas informações, para não perder tempo e para ficar, né? Porque a pandemia deixou a gente meio maluco sobre isso, né? Do dia para a noite tudo fecha, tudo acaba, tudo, né, muda, e a gente, né, teve que se adaptar de uma forma muito ligeira. Então, esse tipo de doença, por exemplo, já é uma realidade. Pessoas que não conseguem se desconectar. Eu, por exemplo, quando estou fazendo a terapia de algum paciente, uma coisa que eu deixo claro: olha, você tem 50 minutos para estar comigo. O telefone vai estar desligado. Você não vai ter acesso a quem quer que seja que vai te ligar, vai te procurar, tá? Não Uhum. vai acontecer nada de catastrófico em 50 minutos que você não possa resolver depois. Então, mesmo que ocorra um acidente, alguma coisa, tem como esperar um pouquinho. A não ser que já esteja numa situação perigosa, você esteja esperando a Sim, resposta de alguém. Aí é uma exceção. Do contrário, dá para aguentar 50 minutinhos. desconectar Avise as total. pessoas mais. Exatamente, Sim. avise as pessoas mais importantes que você vai estar em terapia e que daqui a 50 minutos você vai poder falar com elas. Aham.
Isso, inclusive, é um hábito que eu falo muito para o paciente, exatamente porque eu preciso que ele esteja completo comigo, e não que a Uhum. cabeça dele esteja lá e o corpo só que esteja ali Sim, na sim. minha presença. Outra coisa que as tecnologias, de uma forma geral, trouxeram, a dependência por você ficar em redes sociais, a dependência por jogos eletrônicos, de ficar ali, o vício do jogo eletrônico, né? A dependência de você estar, assim, até em termos de conhecer alguém, eu não saio mais na rua, eu só conheço através de aplicativo, né? Para conhecer uma outra pessoa. Não que isso seja ruim, tá? Eu Uhum. não vejo isso de forma ruim nenhuma. Eu acho que a tecnologia vem para nos auxiliar, só que ela não pode ser basicamente o todo, o grosso. Ela tem que Tá. ser auxiliar, ela não pode ser a fonte inevitável, a fonte essencial de tudo aquilo que eu vou fazer todos os dias. Muitos testes que a gente faz, às vezes, para identificar, para diagnosticar se o paciente tem TDAH, se ele tem TEA, se ele tem TOD, se ele tem TEPT e tudo, a gente, inclusive, pode fazer através de testes online, onde o paciente responde, eu recebo as respostas daquele paciente e dentro das respostas que ele der, eu faço o diagnóstico, eu analiso, faço um dossiê e devolvo com a resposta final do diagnóstico que foi dado. Tudo isso é o que eu falo, a tecnologia vem para auxiliar, ela só Hum. não pode virar essencial, por isso o meu medo de quando num grupo de psicólogos a questão ali está, porque alguém leu alguma reportagem falando que futuramente teremos terapia através de AI, é É. que não funciona. Eu estou dentro de uma comunidade de inteligência artificial, Flávia, e tem vários cursos, trilhas de aprendizado lá dentro e uma Perfeito, comunidade também que a gente troca informação. Outro dia recebi dentro de um dos chats um seguinte, que era um médico, eles chamam de agente de AI, né, um agente de inteligência artificial. Como é que é? Ele cria dentro de algum programa, podendo ser o ChatGPT, ele cria um agente. O que que é o agente? O ChatGPT ele está alimentado da internet, tudo perfeito. público, né. Você está criando um agente, quer dizer, você está modelando a mentalidade dele com todas as informações específicas de uma área. Então, vamos supor, a psicologia. Então, freudiana. Então ele vai colocar todos os livros de Freud, se Freud fosse vivo hoje, por exemplo, todas as entrevistas, o podcast de Freud, o que que Freud escreveu, como ele respondeu as coisas. Você vai colocar ali um arcabouço de base de dados que você vai identificar ali o pensamento, a estrutura de Freud. Então, você está modelando o mindset daquele agente, vamos dizer assim. Perfeito. E depois você coloca coisas extras, né? Aí, como eu falei, entrevistas, podcasts, comentários, tudo que ele tweetou, tudo que ele falou, posicionamento, né? A estrutura Perfeito, de pensamento. Aí você cria um prompt específico de como ele tem que responder, né. Então, perfeito, você é Freud, você é um psicanalista assim assado, você blá blá blá, você atende assim, você não sei o que blá blá. Então você cria uma estrutura de framework de respostas, né. E aí, hum, você depois linka isso a um chat, para você colocar uma interface muito boa de interação. Então você coloca no WhatsApp. Eu recebi pelo WhatsApp, cliquei. Era como se eu estivesse batendo um papo com alguém, em que eu escrevi "oi". Ele me respondeu: "Oi, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? O que que você está sentindo hoje?". O que seria o que um médico, num consultório, perguntaria. responderia. Eu falei, Perfeito. fiz. Olha, peguei o caso da minha mãe, tô com uma dor no pé, minha mãe tá com uma fratura por estresse em cima do então comecei, eu tô com uma fratura por estresse, queria uma segunda opinião, ela já tinha ido ao médico, queria uma segunda opinião, ok. E ele me respondeu, assim, de uma forma muito empática e muito direta. Que Hum, que que ruim saber que você está sentindo isso nesse momento, deixa me saber um pouco mais de informações. Você está sentindo dor recorrente? Aí eu blá, blá, blá. Você está não sei o quê, não sei o quê, blá, blá, blá. Você está conseguindo andar? Não sei o quê. Você já fez algum tipo de exame? Qual foi o laudo e o resultado? Blá, blá, blá. E eu fui alimentando ele de todas as informações. Igual um médico faz, ele vai chegar lá, só que o médico ele vai tocar, perfeito, ele vai ver se está inchado, ele vai ter outras formas de analisar aquilo ali com outros sensos dele, né, ele está olhando, ele está me analisando enquanto eu falo, você como psicóloga, você está analisando não só o que eu falo, mas como eu falo, minha linguagem perfeito. não verbal, né, você tem outras coisas ali. E ele deu lá um diagnóstico, que era o que o médico tinha dado, eu queria uma segunda opinião. Eu falei: "Vamos ver". Aí falou exatamente.
E no final você fala, busque um médico, né? Busque isso, notícia aqui, blá, 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 sugiro isso aqui e vá ao consultório médico, né? Mas ali me deu uma segunda opinião. E ontem, eu sigo muita gente de inteligência artificial, eu até peço desculpa para tentar entrar aqui, porque saiu uma reportagem, eu vou ver se eu consigo achar, exatamente isso. Deixa eu ver aqui. Sobre inteligência artificial. Aqui, deixa eu ver se ainda está nos stories da pessoa. Aqui, achei. Se chama AI Companions, quer dizer, acompanhantes por inteligência artificial. Reduz a solidão, né? Então, a pessoa escreveu aqui, foi só para dar referência completa, é uma publicação do Harvard Business School, tá? Então, já está saindo lá. E quem repostou falando seus insights foi @SheLovesFutures. Que é a Mônica, que ela faz essa comunidade de inteligência artificial. Então, ela colocou ainda sobre AI Companions. Esse estudo de Harvard conclui que companheiros de AI hoje aliviam mais a solidão do que qualquer outra atividade comum e superam, inclusive, a interação com seres humanos. Uma observação da pesquisa: depende do ser humano que a pessoa está interagindo, mas, de forma geral, já supera. E ela coloca aí os perigos e as coisas disso. Mas é um assunto que está tomando corpo, porque estão sendo desenvolvidos agentes e que estão sendo modelados através de pensamentos e conhecimentos de grandes filósofos, né? Que conseguem ali, possivelmente, né? Nunca tive interação com uma AI dessa forma, já tive com essa do médico em si, mas te responder. Mas eu acho que é um campo novo, né, que a gente está entrando, né, Flávia? E eu acho também muito perigoso quando se trata de uma saúde mental e uma saúde física. Né? Uma coisa é você estar trocando uma ideia, pedir um texto, né, fazer qualquer outra coisa ali no chat GPT. Outra coisa é você entender aquilo como um diagnóstico, né? Isso, Né? eu acho sensacional você ter trazido isso, Marcela, porque é o seguinte, eu já tenho várias críticas, gente, não estou aqui para defender política nem nada não, mas eu já tenho várias críticas em planos de saúde com relação à parte de psicoterapia e tudo, em planos de saúde. Tá. Tem planos, e eu tenho psicólogos que atuam, né, na minha equipe do Terapia para Todos, que atendem um dia na semana por plano, e que é coisa de 15, 30 minutos no máximo, uma sessão. Gente, a primeira sessão comigo, Flávia, a minha forma de trabalhar, leva 2 horas a primeira sessão. Então, imagina, 15, 30 minutos, eu não vou nem conseguir. Fast food, é tipo, né? Exatamente. Então, assim, para mim, 2 horas, às vezes, ainda é pouco. Se eu consigo, às vezes, estender um pouco mais e ficar um pouco mais com o paciente, eu fico. Se ele me permitir, eu fico. Do contrário, a minha primeira sessão eu já aviso: olha, primeiro você esteja livre para ficar 2 horas comigo. Depois vai fazer 50 minutos semanais, mas a primeira eu preciso, como profissional, de 2 horas suas. Porque, para mim, vai ter coisas que eu vou precisar saber minimamente para poder trabalhar nas próximas. E mesmo assim, aí você vai para um plano de saúde é 15, 30 minutos. Fora que paga, né, cobra, às vezes, o mesmo valor, por exemplo, do projeto social e repassa para o psicólogo 10, 15 reais por sessão. Então, imagina, para eu fazer um salário trabalhando para plano de saúde, eu tenho que atender em toque de caixa. É um atrás do outro, 15 minutos, vambora, porque eu só vou receber 15 reais por pessoa. Então, assim, eu não estou aqui questionando valores, tá? O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, já existe o erro nisso. Imagina se ainda tiver uma inteligência artificial, aí mesmo que o negócio vai desgringolar. Eu não fico preocupada, porque eu acho assim, quando o profissional é bom, quando a gente se especializa, quando a gente faz um bom trabalho, eu sei que eu não vou perder pacientes, eu sei que eu não vou deixar de ter pacientes para atender. Porém, a minha preocupação é a seguinte: como é que um paciente que vai ser atendido por uma inteligência artificial vai se sentir ou vai minimamente ser diagnosticado por essa inteligência artificial e vai lidar com isso? Porque não tem outro jeito. Infelizmente, o que as pessoas, muitas vezes o paciente chega para mim, porque eu li no Google. Isso já é um problema, muitas vezes, porque eu tenho que desconstruir o que foi lido no Google para poder trazer para terapia. Então, assim, imagina se, mas o AI me falou que era assim, assado. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou discutir com a AI?
É complicado. Eu É. entendo que a gente vai ter que se readequar e tal. Acho, como eu falei novamente, ainda mais porque meu marido trabalha com TI, né? Acho que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vem para auxiliar, mas ela não pode ser Uhum. essencial, ela não pode ser Sim, tudo. sim. O exemplo próprio que você deu, né, de você ser consultado por uma AI antes de ir para o médico, não sei, porque é como eu estou falando, ao receber uma informação como essa, é natural do paciente ir buscar, pesquisar no Google o que, que era aquilo mesmo que a AI me Que o falou, médico falou. para eu Aham. chegar no médico já praticamente dando diagnóstico para o meu médico, sem permitir É, que ele, neutro, isento de qualquer verdade. coisa, me dê o diagnóstico dele, sabe? Então, assim, Sim. tem todas essas questões. Eu concordo muito contigo, para uma dissertação, até para escrever um laudo, pegar uma AI, ótimo, maravilhoso. Quantos juízes, hoje em dia, fazem, né, as suas peças, né? A parte do judiciário já usa muito a AI para fazer as suas peças, onde a pessoa pega a peça na inteligência artificial, né, e tal, e só faz algumas alterações, mas basicamente já está ali pronto, né, o texto de uma forma rebuscada, como um advogado, um juiz tem que proceder. Ok, mas isso aí não altera, a pessoa vai ter que mexer, o juiz, o advogado, ele vai ter que minimamente, depois que estiver pronto pelo AI, ele vai ter que dar o toque final, vai ter que reler, mexer em alguma coisa, alterar alguma coisa, para aquilo ficar correto, porque senão é simplesmente copiar e colar, e isso não Sim, funciona, sei. né. Ah, Então, é. assim, quando a gente fala, ainda mais de terapia, como é que eu vou atender uma pessoa assim, porque acaba sendo uma coisa igualitária. Eu gosto muito de dizer, mesmo tendo especialização em psicanálise e terapia cognitiva comportamental, eu não sei de tudo, eu não tenho acesso a tudo, eu não consigo ser, talvez um terço do que eu gostaria de ser como psicóloga, eu estou sempre estudando mais e mais. Entra um caso novo, eu vou pegar livro para ler, para ver quais são as técnicas melhores para fazer atendimento daquela pessoa, como é que eu vou tratar aquela situação. Ah, um paciente antigo que já está comigo há 13 anos, como é que eu posso reinventar o atendimento dele, porque agora ele está trazendo uma coisa que ele nunca trouxe antes e tudo mais. Então, assim, são várias coisas que não é uma resposta exata. Eu vejo muito Tem aí, assim, 2 e 2 são 4. Na terapia, na psicologia, eu acredito, assim como na arte, né, e tal, 2 e 2 nem sempre vão ser 4. é 2 e verdade. 2 podem ser 5, podem ser 7, pode ser 1, pode ser Aham. 0. Então, é muito daquilo que o paciente me apresenta, e foi como você falou, não só do que ele verbaliza ou do que ele escreve, mas de como ele se apresenta para mim. Forma, ombros, a postura, a colocação, a impostação de voz, a altura da voz, as palavras utilizadas, os dialetos, os verbetes, as gírias, os palavrões também. Tudo aquilo vai me contextualizar uma coisa muito maior, que numa AI ela não vai ter como analisar todas essas coisas, entende? Ela vai analisar Uhum. basicamente o básico e vai te botar dentro de um Sim. formato, dentro de um padrão, de uma caixinha, e você vai fazer parte É, daquela caixinha. O psicólogo, ele jamais bota o paciente dentro de uma caixinha, né? Ele vê mil e uma legal. possibilidades. Então, E eu acho vale, que assim, o cuidado nesse, nisso, né, Flávia? exato, Tipo, nesse sentido, eu acho que é bom ter um alerta, porque eu acho que a gente pode, às vezes, até não estar muito bem assessorado e achar que está fazendo a melhor escolha possível. legal. Vamos agora para a parte final aqui nossa, que a gente chama de rapidinhas, são dicas, conselhos, né, e a nossa finalização. E quais são as grandes referências aí, Flávia, que você, tem aí, que você pode dar para a gente, que faz essa conexão entre arte e a psicologia? Assim, acho muito importante, gente, vocês buscarem ler, buscarem assistir, e não é só ler informação, notícia ou coisa, mas ler livro. Eu acho que quando a gente lê livro, a Uhum, gente acessa um universo que trata inclusive do nosso inconsciente, porque quando a gente lê o livro, é a nossa imaginação que desenha aquele quadro, que desenha aquele filme, o que faz
como é que é aquela roupa, aquele tecido e tudo mais. Frequentem exposições de arte. Eu gosto muito, meu marido fala que eu e minha mãe somos ratas de museu, de tudo que a gente adora estar no museu, não sei o quê. Eu acho que é um momento onde eu vejo a expressão daquele artista e eu entendo como aquele artista está querendo passar aquela emoção, né? Eu adoro ir a ver um quadro e ler embaixo o que o artista quer me apresentar com aquilo, Sim. que às vezes é uma coisa que eu nem cogitava, né? Alguns meses atrás, em junho, a gente esteve em São Paulo, eu e meu marido, e meus pais foram também, a gente foi visitar a exposição da Lígia Clark, né? E assim, teve uma parte interativa, que você entrava no negócio, você brincava ali com as formas, a criação dela e tudo mais, né? O método dela de criar, de produzir a arte dela. Isso às vezes é muito importante também. Hoje em dia está bem na moda, né? Acho que surgiu lá atrás e hoje em dia está em voga de ter essas exposições imersivas, né? Onde você entra na exposição, onde você faz parte do quadro do Van Gogh, do quadro do Monet, do Picasso e tudo mais. Eu acho que isso, de alguma forma, traz o lúdico, que é o importante. A gente, quando fica mais velho, quando a gente fica adulto, a gente fica mais duro, fica menos, a parte lúdica fica um pouco rígida, um pouco, sabe? E é importante a gente estar colocando essa parte lúdica o tempo todo em movimento, seja vendo um filme, assistindo um desenho com o filho, alguma coisa, desenhando com a própria criança, né? Ou desenhando para mim mesma, pintando para mim mesma, ou então, de alguma forma, indo para ver uma obra de arte, para fazer alguma coisa num lugar bonito, né? Ou então em alguma exposição que tem alguma coisa, nem que seja para eu passar, olhar os quadros, e que no primeiro momento, eu gosto muito de dizer que a arte é muito sobre isso. Hoje eu olhei aquele quadro, amanhã eu posso olhar e ver uma outra coisa naquele quadro que eu não vi hoje. Depois de amanhã, se eu voltar a ver o mesmo quadro, eu vou ver uma terceira coisa, e por aí vai. E isso é o lúdico. Aí você fala, gente, mas isso estava aqui antes? Eu nunca tinha reparado que tinha isso nesse quadro. Eu nunca tinha observado isso nesse quadro, né? Aqui em casa, por exemplo, por eu ter morado na África, tem muitos objetos, tem muitos quadros, não só ligados, né, essa temporada que eu morei na África e tal, mas com relação a pinturas e tal, abstratas. Eu não tenho nenhuma parede vazia aqui dentro de casa. Eu sinto falta, que eu gosto de botar, e que eu gostaria até de botar mais quadros. Só que a casa é pequena, não dá. No dia que eu tiver uma casa maior, vai ter mais quadros. Mas, assim, eu acho tão legal, porque às vezes eu passo o dia inteiro olhando para um quadro que às vezes está na minha frente, né? E eu estou ali trabalhando, e aquele quadro já está há séculos ali. Mas só que naquele dia me deu um estalo que, olha, isso ali, eu nunca tinha reparado. Como é que eu não vi isso antes? Porque naquele momento, aquela arte, aquela criatividade daquele artista caiu. A ficha caiu naquele momento. Não que antes eu não estivesse prestando atenção, pelo contrário, né? Mas aquilo pode fazer a diferença. Então, se eu puder dar dicas para vocês, é frequentar exposições de arte, sabe? Ir a shows, a exposições de outros tipos de arte, como não só pintura, escultura, mas música, feiras ao ar livre, né? Hoje em dia está super na moda. Outro dia eu fui com meu marido tal numa feira aqui no Arpoador, né? Dentro do Arpex, dentro ali da praça, que foram várias bandas tocando, e fora isso, artistas. Tinha gente pintando, tinha outro lá fazendo tatuagem, tinha feirinha de artesanato vendendo coisas. E assim, isso é tão importante, você não só na interação, mas assim, você vivenciar. Nossa, ouvi uma música com o sol que estava batendo ali naquele dia, naquele horário, aí a gente sentou numa mesinha, pediu um queijinho, que tinha um produtor de queijo que estava vendendo queijos artesanais, a gente cortou ali na mesa mesmo e ficou beliscando, comendo enquanto estava vendo a música. É sobre isso, é fazer esse movimento. Se você não tiver tanta liberdade, às vezes você que está aí numa cidade que não tem praia, não tem, você provavelmente vai ter uma pracinha que seja, ou vai ter um riacho, ou vai ter algum lugar que você acha que você vai ter contato com a natureza e vai poder botar a arte em contato também com a natureza. Faça isso, escute mais música, veja mais filmes, né? Não se limite só a ver essas produções, às vezes até
pobres, digamos assim, do audiovisual, né? Busque por coisas além. Graças a Deus eu tive uma mãe que sempre me incentivou a assistir filmes de todos os países. Eu nunca vou me esquecer um Aham. filme que a gente assistiu, que era coreano, e que o cara comia um polvo vivo, e a gente, como era coreano, era falar em coreano, tinha que ficar lendo a legenda. Chegou uma hora, a minha mãe falou assim, eu não acreditei que você ficou até o final do filme, porque além da cena grotesca do cara comendo um polvo vivo, você tinha que ficar lendo, porque eu não estava Aham. entendendo o que estava sendo falado. Sim. Você tinha que ficar lendo ali. Eu falei assim, mãe, eu vim para assistir. Eu posso até detestar, nunca recomendar esse filme para ninguém. Mas pelo menos eu assisti. Eu vi uma coisa diferente. Por algum Aham. motivo, o diretor, o escritor daquele filme, teve o porquê de botar aquela cena ali. E é interessante, mesmo que não seja do nosso agrado, eu acho que a arte é muito sobre isso. Pode não me agradar, mas eu tenho que entender o porquê, o que aquele artista está querendo passar. Então, se eu puder dar uma dica, é isso: é frequentar mais a arte, ir a mais exposições, teatro, cinema, ouvir músicas, ir a shows, ler livros, né? Se você quer exercitar, eu não exercito tanto, não gosto de desenhar, não gosto. Faça a palavra cruzada. Faça caça-palavra, faça sudoku, faça alguma coisa que você vai estar Aham. ali exercitando tua Sim. mente de alguma forma, Hoje em sabe? dia, com tanta coisa gratuita, né, a gente tem acesso até nesses grandes centros, você estava falando aí, eu estava lembrando, CCBB, não sei, que tem tanta coisa, você Exato. pode fazer um dia, faz um passeio, senta num gramado, desenha, escreve, depois vai num museu, toma um café, né, e você faz um passeio, assim, que não é tão custoso assim, e tem diversos tipos de artes, ouve, né, uma banda, uma coisa assim, e tem coisa muito gratuita hoje, é só às vezes caminhar na rua, se permitir, né, estar nesses espaços, né, de interação que Eu acho, você uhum, eu acho que você falou uma coisa que me remeteu aqui uma lembrança. Quando eu morei, não só em Paris, mas quando eu morei em Florença, estudando como estudante na época da minha primeira faculdade, uma coisa que eu achava sensacional e que, né, talvez o europeu, eu digo europeu porque eu não vejo isso no americano, mas uhum, o mundo europeu é assim: ele faz o sanduichinho dele em casa, ele bota o suco dele na bolsa, ele vai para o museu, ele visita, aí ele vai para o jardim, ele faz o lanche dele ali, ele limpa tudo, joga fora, mas é um movimento que é sim, muito comum, né, deles ah, fazerem isso com muita frequência, uma vez por semana, ou às vezes uma vez por mês, minimamente, e que aquelas imagens, aquela coisa, eu gosto de dizer, quando um paciente às vezes vai numa exposição de arte, provavelmente aquilo ali vai render um mês de sessão. Às vezes, assim, aham, comentando, mas eu lembrei, aí vem alguma coisa que sei, aquilo ali refletiu nele, né? Então, assim, foi o que você trouxe. Hoje em dia tem tanta coisa acessível, sem gastar nenhum tostão. Não tenho dinheiro para fazer um lanche lá na cafeteria do museu? Ok. Leva o seu lanche de casa na bolsa, aham, saiu do museu, senta numa praça, senta em algum lugar, faz teu lanche ali com teu colega, com alguma coisa. Não há necessidade de pensar, né, na arte só como alguma coisa, que é muito cara e tudo. sim, Óbvio, tem alguns espetáculos que vão ser mais custosos, vão ser mais caros e tal, mas sempre vai ter aquela oportunidade que você pode ir ver, você pode ter contato e que não vai te custar nada. Se bobear, vai te custar apenas o dinheiro do ônibus para chegar até lá e acabou, porque aham, você pode ter um lanche na bolsa. Então é muito sobre isso também, sabe? sim, sim. Se permitir essas novas experiências, esse novo contato. Se tiver uma exposição imersiva, fazer questão de, porque a questão da exposição imersiva é grandiosa, eu acho sensacional. Vou dar uma dica, acho que é atual, eu não sei até que dia vai. Estava em Niterói e veio agora para o Rio, mas não vai ficar muito tempo aqui no Rio. Estava em Niterói, no MAC, né, no Museu de Arte Contemporânea, e aqui no Rio veio para a Casa de Cultura Laura Alvim, que Ah, são legal, as lanternas coreanas, né, Mariana. da Coreia do Sul. Oi, Então, é lindo, lindo. Eu vi aham, no MAC, eu vi em Niterói, tô querendo ir ver aqui na Casa de Cultura Laura Alvim, é gratuito, né? Então, assim, uhum. vale a pena. É toda uma história da Coreia ligada a essas lanternas coloridas, por que eles fazem, como é que é o ritual e tal. É tão lindo, vale super a pena. Outra E é opção que eu vou bem super imersiva, né, essa exposição, né, você pode até total. vestir a roupa dele, você tira foto, né, tem ali uns infláveis, então bem legal. Exato.
exato. E outra opção que eu acho que é bem importante, estou dizendo coisas que eu estou sabendo que estão Aham. acontecendo agora, né? Por exemplo, vai ter a celebração da ligação Brasil-China, que vai ocorrer não só a música com a banda marcial do Forte de Copacabana, mas vai ter exposição dentro do Forte de Copacabana e é gratuito. Então, Uhum. assim, vale a pena também. Eu fui ano passado nessa mesma comemoração que eles comemoram todo ano, eles tiram um fim de semana para fazer, tudo ligado à questão da relação Brasil-China e tal. Aham. Eu fui ano passado, tô já me organizando para ir esse ano, porque é pertinho aqui da minha casa, e é muito legal. A entrada é Legal. gratuita, lembrando que o Forte de Copacabana, todas as terças-feiras, independente de exposição, ele é de graça para qualquer pessoa. Os outros dias você paga um valorzinho mínimo, mas terças-feiras é sempre de graça e não dá para entrar, dá para você visitar o forte, você vê lá a parte dos canhões, aquela parte ali mais militar, mas sempre está tendo uma exposição de arte dentro ali da parte onde é fechada, onde tem uma sala fechada, onde Tem está ali sempre tendo o alguma a Frida exposição. Kahlo, né, que também foi interativa, né, Nossa, em cima. sim, É um local maravilhoso até para ver a vista, um pôr do sol, né, tomar um cafezinho exatamente. e acabar assistindo uma exposição. Flávia, queria te agradecer muito aqui o Imagina. nosso papo, foi super legal, as trocas, as referências, o aprendizado, né, que eu acho que hoje em dia está cada vez mais importante a gente entender sobre a autoobservação que a gente começou falando, né, mas para quem quer saber um pouco mais dos seus contatos, dos seus projetos, você está aí com o cartaz, né, Terapia para Todos, que você comentou inicialmente, como é que a gente faz para te encontrar e estar aí atualizado nas suas ações? Gente, para quem tem interesse não só em conhecer mais o meu trabalho, mas tudo mais, e fazer terapia, às vezes não tem acesso, não tem um plano de saúde, ou tem um plano de saúde que age do jeito que a gente comentou aqui hoje, e que gostaria de ter uma terapia de qualidade e tal, por valor social, pode acessar aqui o site, pode acessar as redes sociais, terapia pra TDS, todos na forma digital, tá? Ou através do meu próprio, que é psi Flávia Pitela, tá? Tá tudo lá. Assim, eu acho que o importante, e se você não se identificar, nem que não seja comigo, não seja com terapia, né, para todos, procure um profissional que faça sentido para você, tente o autoconhecimento, tente Uhum. melhorar, né? Porque eu acho que o importante do autoconhecimento é a gente melhorar para viver melhor, para os desafios da vida surgirem e eu ter ferramentas para saber lidar com eles e não às vezes me deixar mal porque eu não soube lidar com aquela questão, sabe? Eu acho que a grande importância desse papo que hoje é saber que a arte salva, a arte pode ajudar, inclusive Legal. se ela for bem trabalhada e se ela for compreendida. Então, eu acho que é muito sobre isso também, sabe? É muito importante a gente entender como que a arte. Tem um filme que eu vou deixar a dica para quem não assistiu, É. que é Nise da Silveira, Ah, tá? legal. É o filme da Nise, que era uma psicóloga ligada à abordagem junguiana, e que ela fez dentro na época, chamados hospícios, né? Que hoje em dia não existem mais, né? Ela, dentro de um hospício, pegou os doentes, os pacientes com algum tipo de doença mental que ali existiam, e fez eles trabalharem através da arte, né? Ali se descobriu, nossa, grandes nomes da arte, porque era uma coisa que estava incubada, intrínseca, porque a doença era mais forte, né? E com Sim. o devido tratamento e com o devido incentivo à arte, você vê a melhora daquele paciente, né? Esse filme é bacana, é autobiográfico, é sobre a vida dela, mas é muito bacana porque você vê aquilo acontecer na prática, como é que a arte salvou essas pessoas de alguma maneira, né? E como essa psicóloga trouxe isso através de uma abordagem, através de um outro entendimento, né, de um pensador que era discípulo do Freud, né, o Jung, que ele acreditava nisso, na questão da arte ser tão importante também para a terapia. Então, se eu puder sugerir algum filme e tal, seria esse. Tem muitos outros que valem a pena ser assistidos. Acho que Nasce uma Estrela, né, com a Lady Gaga e com Bradley Cooper, vai falar um pouco da questão da dependência alcoólica, da depressão, da falta de autoestima, do Sim. suicídio, né? Tem 1 milhão de filmes que a gente poderia estar citando aqui, mas eu gosto muito do Denise da Silveira, porque ele fala muito de como funciona o processo criativo, a arte, dentro da psicologia. Então, querendo me procurar, é nas redes sociais,
fico aqui à disposição e muito obrigada, Marcela, pelo espaço e pela oportunidade da gente disseminar a importância da arte e a importância da psicologia para todo mundo. Obrigada, eu que agradeço, foi fantástica aqui a troca. E pessoal, vocês sabem que aqui nos comentários vão ter todos os links da Flávia que ela comentou, então fiquem à vontade de depois entrar nas redes sociais dela, saber as ações, né, que ela está tomando e conhecer o projeto dela, Terapia para Todos. Muito obrigada, obrigada Flávia novamente. Obrigada. Tchau.